Num mundo cada vez mais acelerado, rico em tecnologia, informações, redes sociais, trabalho híbrido, parece mesmo que o nosso cérebro fica online 24 horas por dia, não é verdade? E como é que a gente desliga? Com tanta conexão, às vezes parece que o cérebro vai entrar em pane mesmo. É impressionante. E o resultado disso já virou notícia. 70% dos brasileiros não dormem bem. O que muita gente não sabe são os riscos de ter uma rotina do sono comprometida. Isso é muito sério, gente. Mas calma. Hoje eu vou mostrar para vocês maneiras de ter a hora de dormir como grande aliada da sua saúde. E melhor, sem gastar quase nada por isso. E gente, como vocês sabem, é por isso que eu reforço. Eu sempre digo que quando você quer, você pode. Quando quer, pode. Quando quer, pode. Para ter mais saúde e não sabotar o seu sono, não precisa gastar muito dinheiro, não basta querer. E nós estamos aqui para ajudar. Para isso, eu trouxe essa dupla expert em saúde e bem-estar, a doutora Carla Delácio, minha parceira, quem acompanha aqui a nossa série, sabe muito bem que ela é multitalentosa, multifacetada, e quem está agora aqui com a gente é o Rafa, que vai ensinar também a cuidar melhor do nosso sono, fazer higiene do sono. E hoje ele trouxe dicas essenciais para melhorar a qualidade do sono. O sono do brasileiro, gente, tá muito ruim, porque as pessoas dormem tão mal no Brasil. 70% da população é um número muito alto. O brasileiro já dormia mal antes da pandemia. Ou será que foi essa fase que desregularizou tudo? Por quê? Qual o impacto disso na sociedade? Olha, a importância do sono agora. A gente vai falar dos impactos individuais antes de entrar nos métodos e dicas para a higiene do sono, certo? Certíssimo. Com vocês, o Rafa, que é um especialista nesse assunto e vai ajudar a gente hoje. Com certeza. Quero dar boas dicas para contribuir, para todo mundo conseguir dormir melhor a partir de hoje. E doutora Carla, que sempre falou da importância do sono, né? É verdade. Porque na nossa prática, o que a gente acaba percebendo, Rafa? Que o sono não reparador é o quê? Um fator muito agravante para a saúde, né? É um fator de risco para desenvolver inúmeras outras doenças. Então, as doenças cardiometabólicas, as doenças psiquiátricas, como a insônia, como transtornos de ansiedade, depressão. E, além disso tudo, a gente estava até discutindo isso anteriormente, que aumenta o risco de câncer. Então, né, o sono é um pilar fundamental para a nossa longevidade, para a nossa qualidade de vida. Então, por isso que a gente tem que valorizar isso e sempre buscar ter um sono reparador para a nossa família inteira, para as crianças, para todos. Isso que eu ia falar, a importância do sono. Por que o sono é um aliado na preservação da nossa saúde, né? Porque previne, inclusive, doenças. A gente acha, assim, que é bobeira, né? Tira ali 4, 5 horinhas de sono e tá bom pra mim, já resolve. Não é assim que funciona, né? O pessoal tem que parar de achar que dormir é um cochilinho. Não. Dormir, é necessário. Tem os estágios do sono, né? Exatamente, né? O sono, na verdade, a gente tem 4 fases do sono. E aí, os distúrbios do sono têm inúmeros tipos. Então, tem pessoas que têm dificuldade de entrar no sono, né, Rafa? Que diz, não consigo pegar no sono. Tem aquela pessoa que dorme, mas é um sono picado. Uhum. E tem aquela pessoa que ela tem um sono agitado, né? Que ela dorme, mas ela... 3 da manhã, verdade, ela acorda e já não consegue mais descansar. Então, quando a gente não tem essas 4 fases do sono completa, o que acontece? A gente acaba não tendo um sono reparador. E durante o sono, que a gente tem uma otimização dos nossos hormônios, é onde a gente tem, né, o relaxamento mental, é onde a gente tem a absorção dos nossos nutrientes de uma forma melhor. Então, o sono, ele não é só dormir, ele tem uma função muito importante. Sim. E muitas doenças começam no sono inadequado. E por isso que é importante completar esse ciclo do sono, né? Essas fases do sono. Exatamente. Um sono reparador mesmo, assim. O que a falta do sono reparador pode causar? Uma pessoa pode causar doenças, como você falou. Sim. E o que seria exatamente um sono reparador? Quantas horas seria o correto para você ter de fato um sono reparador? Então, Os estudos mostram, né, que de 7 a 9 horas é o ideal. Cada pessoa vai ter um ritmo,
uma necessidade de sono, mas os estudos mostram que entre 7 e 9 horas é o ideal para você passar por todas essas fases. Todas essas A doutora fases. Carla falou, e ter um sono reparador, ter a liberação de alguns hormônios que você precisa, e aí sim manter a sua saúde, né? O equilíbrio das funções do seu corpo em pleno equilíbrio, em pleno funcionamento mesmo. Então, e também é uma questão assim, que independente dessas 7 a 9 horas, é muito da qualidade do seu sono, né? Qualidade e o horário. Porque Aham. muita gente fala sempre pra mim assim, que horas eu durmo, mas eu durmo 8 horas por noite. Mas que horas você vai dormir? Às 2 da manhã. Das 2 às 10. Eu falei, não, mas o sono das 2 às 10 Não é o igual. mesmo, né? Por quê? Porque tem alguns hormônios que eles são liberados só durante alguns horários específicos da madrugada. Um grande exemplo dele é o GH, que é o hormônio de crescimento. Você já ouviu aquela frase que criança que não dorme, não cresce? Por quê? Quanto mais dormir, mais cresce. E por quê? Porque o pico do GH, que é o hormônio de crescimento, que para a criança é importante para o crescimento, para o adulto é importante para a parte metabólica, proteção óssea e toda essa parte de longevidade em si, é feito durante a madrugada. Então, se a pessoa não está em sono profundo das 11 da noite até umas 3 da manhã, ela já não tem esse pico do GH. Então esse sono das 11 às 3, a gente pode dizer que é o mais importante? É um o dos horário mais importante. importantes. Menina, geralmente estou acordada Então, às 11. dá pra mudar. Dá pra mudar. Ainda dá tempo de mudar, mas 11... Imagina, o Michel, então, com a rotina de shows Então. que ele tem, é raríssimo pegar esse horário das 11, né? Então isso depende muito do estilo de vida, da cada prática profissional de cada um. Mas é legal essa dica, né? De que esse sono das 11, quem puder, claro, esse é o que a gente sempre fala, né? Não é que você vai conseguir Radical. fazer isso todos os dias. Exato. Mas se você conseguir achar um equilíbrio e tentar mais vezes, né? Mais dias durante a Exato. semana, ter esse sono aí a partir das 11 horas da noite, já é importante. legal, né? Agora, quais alimentos podem prejudicar o sono? A cafeína é bem importante. Cafeína. Né? Sim. Né? Então, A cafeína é um cafeína. grande conhecido da galera, né? Isso, a cafeína, os refrigerantes também. Uhum. Tem alguns chás que têm cafeína, né? Então, por exemplo, o próprio chá mate, né? O mate, ele tem uma quantidade de cafeína, o chá verde também ele é estimulante. Então, tem alguns chás que, por mais que falem, é chá. Chá nem todos servem para dormir. Depende de qual chá você Depende tá tomando, né? de qual chá. E alimentos, por exemplo, muito açucarados, né? Então, assim, porque faz hiperestabilidade cerebral. Então, se eu comer muito doce à noite antes de dormir, não é uma coisa muito adequada, porque vai estimular demais o cérebro. E vai prejudicar o seu sono. Vai prejudicar. Então, é aquilo que eu falo, uma dieta leve, né? E às vezes buscar um alimento que tenha algumas substâncias naturais que ajudem o sono. Sim. E a cafeína é muito legal também, depende também de pessoa para pessoa, né? De organismo para organismo, mas tudo indica que se você pelo menos parar o café, parar de tomar até as 3 horas da tarde, você também já vai garantir um sono mais Exato. Até as 3 Até da as tarde. 3. 3 horas da tarde é uma dica boa pra galera que é viciada em café. Porque muita gente toma até a noite, né? Sim. Antes de dormir. Aí o descafeinado pode. Descafeinado, Descafeinado pode, porque ele não tem problema, né? Não tem a cafeína, Sim. então engana um pouquinho para quem gosta muito, né? Tem aquela necessidade de ter aquele Sim. cafezinho à tarde. E pra né? quem tem dificuldade de dormir, assim, tipo, você podia falar algum alimento que pode auxiliar? Alguma coisa assim, pô, se você comer isso à noite, vai ser gostoso, o seu organismo entende que você já tá se preparando pra dormir, alguma coisa assim, existe isso? Ou não tem essa comidinha ou líquido, alguma coisa assim que te ajude? Acho que os chás, né, cara? Então, tem alguns Os chás chás. naturais, tipo os chás de infusão, né? De camomila, a própria erva cidreira, né? Então, eles trabalham o processo digestivo, eles também acalmam. A própria infusão do chá, né? Sentir o aroma do chá, não é aquele tanto assim, né? O de saquinho. Eu falo que é para fazer um chá concentrado mesmo, né? Sentir aquele aroma e criar um ritual, né? Do chá antes de dormir ajuda bastante. E tem algumas frutas que são ricas em triptofano. A fruta também pode ajudar? Pode. Então, por exemplo, banana, abacate, eles têm bastante triptofano. Gente, eu nunca ia comer banana ou abacate antes de dormir. Então, pra mim, que assim, nossa, é muito pesado. São frutas pesadas pra comer antes de dormir. Então, mas são frutas que têm essa substância. O triptofano é um precursor da serotonina e que ajuda até na otimização da nossa o quê? Melatonina. Então, os nossos hormônios estão todos interligados. Então, se você melhora um, todos os outros vão melhorar. Então, assim, esses alimentos ajudam. Castanha também tem, né? Um pouquinho de nuts em cima de uma frutinha. E assim, quando a gente fala isso, né, Thais, é uma porção pequena, né? Então, não é comer muito antes de dormir. Mas são alimentos que têm essas substâncias que otimizam o sono. Sim.
E até para digestão, quantas horas antes de dormir é melhor fazer a última refeição para você ter um sono legal? Eu tô falando isso porque, assim, são dicas para higiene do sono mesmo, sabe? Aquela hora que a gente aproveita para pegar umas diquinhas básicas do que fazer sem custo para poder fazer uma higiene do sono legal, para você ter uma noite mais agradável, uma noite onde você consiga fazer essa reparação do sono, né? Então, assim, o que você indica, por exemplo, se você vai dormir às 11 horas, quantas horas antes é melhor você parar de comer para não estar com a barriga cheia, para o organismo não ter que estar fazendo a digestão, processando aqueles alimentos? Depende muito do alimento que você vai consumir. Mas, teoricamente, 2 horas antes, 1 hora antes, pelo menos, já vai servir. É pouco, eu achei que era mais, achei que tinha que ser umas 3, 4 horas então, antes. depende daquilo que vai comer, né? Então, assim, é aquilo que eu falo, por exemplo, uma ceia. A ceia é uma refeição que tem alguns pacientes que pode entrar com uma estratégia legal. Então, grávida é um ser que precisa de uma ceia. Por quê? Senão ela vai ficar muito tempo em jejum. Então, se ela faz uma ceia, né, por volta de umas 10 horas da noite, um pouquinho antes de dormir, de uma coisa leve, de um alimento que otimiza o sono dela, vai ajudar ao invés de atrapalhar. Sim. Agora, aquela pessoa que vai numa churrascaria às 10 horas da noite, Sim. é uma coisa extremamente inapropriada, porque vai ter uma sobrecarga do sistema digestivo. Perfeito. E como a gente podia dar algumas dicas, assim, de algumas coisas que a gente pode fazer em casa, dicas práticas, simples, para ajudar nessa higiene do sono, porque uma coisa, é um termo pouco usado, né? A gente não fala muito sobre isso, não fala dos benefícios de uma noite bem dormida. A gente só fala, tô muito cansada, vou dormir mais ou dormir menos, mas a gente não tem noção Exato. o quanto isso é de fato importante para nossa saúde como um todo, né? Essa coisa do sono reparador, de fazer a higiene do sono. Então, assim, algumas dicas que vocês podem dar pra gente do que fazer antes do sono. Ou não fazer, né? Vamos lá. A gente vai fazer aqui um bate-bola bate-bola aqui. Vai lá, Rafa. Fala uma que eu falo outra. Vou defender sempre as técnicas de respiração. Eu acho que são fundamentais para você ter um sono reparador. E é muito interessante, dentro da higiene do sono, você começar a praticar essa respiração ao longo do seu dia, não só antes de dormir. Então, se você já começar a corrigir o seu padrão respiratório durante o dia, você já vai começar a reduzir a sua atividade cerebral, né? Você vai, digamos, você tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático, e quando a gente está em alerta, quando a gente está muito tempo sem dormir, ou realizando muitas tarefas, a gente está com essa parte do sistema simpático muito aguçada. Então, quando você respira lento, você inverte isso. Você começa a ativar o sistema parasimpático e começa a entrar então num ritmo mais calmo, mais tranquilo, de relaxamento. Se você aplicar isso ao longo do seu dia, né, seja de manhã, ou a cada 2 horas que você está fazendo uma atividade, por exemplo, está no computador trabalhando, você para e respira um pouco, você já vai começar a reduzir um pouco essa atividade simpática, acalmar teu corpo e, consequentemente, quando você for dormir, você já vai estar mais calmo, mais tranquilo. E é literalmente só respirar. Literalmente só Aquilo que a gente estava falando, né? Que as pessoas, hoje, o mundo está tão acelerado que até deixar de respirar direito, as pessoas estão deixando. Sim. Então, a maioria das pessoas, como ele é um especialista de respiração, então quando ele avalia a respiração de uma pessoa, ele já fala, não, Tá respirando errado. Tá respirando errado. Isso influencia em tudo. Né? E isso influencia tudo, na ansiedade, né? Na qualidade do sono no final do dia. Então, às vezes, a gente paga um preço no final do dia do que a gente fez de manhã. E aí existe, assim, então tem essa coisa da respiração, mas é só um respirar profundo. E aí tem essa coisa de inspira pelo nariz e solta pelo nariz, ou inspira pelo nariz e solta pela boca. Isso influencia? Influenciar. Essa coisa de ficar respirando assim, né? Sim. E solta pelo nariz também? O ideal é você sempre manter a respiração nasal. O nariz é um órgão extremamente importante e as pessoas acabam esquecendo dele. Se você for reparar, boa parte das pessoas, hoje em dia é um dado, 95% das pessoas respiram de forma errada. E se você reparar, muita gente está trabalhando, está numa atividade doméstica ou qualquer tarefa simples, que não demande muito esforço, estou querendo dizer, e estão respirando pela boca. Respirador bucal. Respirador bucal. E quando você respira pela boca, você já ativa esse sistema que eu acabei de comentar, que aumenta a adrenalina, né, que aumenta a produção de cortisol. E naturalmente já te acelera. E aí você já fica o dia inteiro acelerado. Exato. Agora, uma coisa que é muito difícil, porque eu já tentei, incentivada pela doutora Carla, fazer exercício físico respirando só pelo nariz. Isso eu consegui com um processo. Porque diz que é melhor, né? Que o proveito do exercício é muito maior. Mas é muito difícil ficar na bicicleta
Mas é puramente hábito. Naturalmente, É um treino. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma respiração pela boca. Mas é aquilo que eu comento com a Carla sempre. Você tem fases do treinamento. Porque você está na bicicleta, ela é igual você comentou. Se você está no limiar 1 de esforço, digamos assim, leve a moderado, você consegue manter a respiração nasal. Agora, se você vai dar um tiro de corrida, por exemplo, um tiro, igual o Bolt, ela vai correr 100 metros, não, o mais rápido que você puder. Aí é importante que você respire pela boca. Sim. Entendeu? Então você tem momentos, né, que você tem que respirar pelo nariz e pela boca. Mas no dia a dia é Mas no importante dia a dia- que todos nós tentássemos respirar Pelo pelo nariz. Pelo nariz. Fazer a respiração unicamente pelo nariz. Única. E aí eu quero mais dicas de antes de dormir, o que a gente faz para essa higiene do sono. Você falou que a respiração é um grande aliado, né? A gente conseguir, não só antes de dormir, Sim. mas ao longo do nosso dia manter Exato. essa respiração respiração. mais profunda, Nasal, mais alongada e o nasal. diafragma, O isso. diafragma. O que mais que a gente pode fazer para ter um sono legal? Olha, uma das coisas mais importantes, por incrível que pareça, é o ambiente aonde você vai dormir. Sim. Então, é o colchão adequado, é o travesseiro adequado, numa temperatura ambiente agradável e, de preferência, num blackout. Hoje, nós temos estudos mostrando que qualquer tipo de luz, um LEDzinho de ar-condicionado, que apareça vermelhinho, Sim, aquele pontinho do ar. já é o prejudicial. suficiente para inibir a nossa produção de melatonina. Então, a melatonina é o hormônio que regula com o cortisol. Então, durante o dia, nós precisamos do quê? De pique, de energia. A gente tem o quê? O cortisol, que é o hormônio que faz isso conosco. Quando o sol se põe, que é o famoso ciclo circadiano, o que acontece? Começa a chegar uma mensagem para o nosso cérebro, falando, olha, o sol está se pondo, está escurecendo. Vamos parar de produzir um pouco de cortisol e vamos começar a liberar o quê? A melatonina, que é o hormônio do sono. Tá bom. Aí as pessoas, 9 horas da noite, estão na luz. Então, mas é muito louco, né? Porque ninguém... Porque assim, se a gente for pensar dessa maneira, a gente tinha que parar de trabalhar às 3 para poder ir para casa, né? Fazer o quê? Uma refeição. E poder às 6 horas da tarde, quando o sol tá indo embora, a gente também se permitir dormir. Então, mas Seria o mas Porque, né? isso- Senão não faz mas- o menor sentido. Você fala assim, gente, então tá, eu tenho que dormir junto com o sol. Mas 6 horas da tarde agora eu tô voltando Então, no mas trabalho. às vezes você Tô não no vai, busão voltando pra casa. não vai dormir nesse horário, mas a gente tem que ter uma Já ir consciência desligando. de que você tem que diminuir o ritmo. Então, se você não consegue sair, diminua o eletrônico perto do seu olho, porque essa luz dos eletrônicos já são comprovadamente deletérias para o sistema nervoso. Agora você imagina, eu tenho pavor disso, tá? Na minha casa, assim, nem televisão no quarto a gente tem. Sim. Por vários motivos, né? É. Não temos televisão no quarto. Mas o fato é que tem gente que só dorme com a TV ligada. Eu Então. acho isso o maior dos absurdos. E o Não, pior, desculpa a crítica, mas é porque realmente eu acho muito doido você fazer assim, vou dormir e deixar a televisão e acontecendo. sabe, Aquela luz, aquele Luz, som. barulho. barulho. E aí, o pior são as pessoas tentando te convencer de que elas só conseguem dormir se a televisão estiver ligada. É uma loucura, né? Aí ela falou assim, não, mas eu sou assim. Eu Sim. falei, não, ninguém nasce assim. Vamos mudar esses hábitos. Você se condicionou assim. Exato. Você condicionou o seu cérebro de que você precisa desse estímulo Sim. para você dormir. Então, é uma pessoa que não tem um sono reparador, que você vai começar a perceber que as dosagens hormonais dela estão ruins, que ela tem uma fadiga ao longo do dia. Sim. E, na maioria dos casos, quando a pessoa tem uma queixa muito importante de cansaço, fadiga, é porque ela não tem um sono bom. Até enxaqueca também, né? Enxaqueca. Irritabilidade. Então, assim, essa higiene do sono, que começa pelo ambiente onde está, Sim. né? Então, o colchão adequado, o quarto adequado, num clima adequado, sem luz, blackout. Aham. Gente, Isso- colchão é tudo, né? Colchão é tudo. Colchão bom muda a vida. É um bom investimento. Não, né? colchão é bom um investimento. É. Você ter um bom colchão, um bom travesseiro é um É investimento. um investimento. Porque assim, pra tudo, pro seu sono ser reparador, pra dor nas costas. Como você quer acordar bem para trabalhar, para Exato. produzir com a memória boa, né? Mas a gente sabe que quando você não dorme bem, você não consegue ter a consolidação da tua memória também. Exato. Você não aumenta. Agora, assim, uma coisa importante, outra coisa importante. Quanto tempo depois de acordar e antes de dormir, a gente tem que desligar os celulares? Porque eu tenho uma mania horrorosa
De Eu até- deitar com... cara, A isso é última uma coisa que você cagada, faz é olhar gente. Todo seu celular. mundo. Isso Mas é muito ruim. as pessoas vão O se atualizar certo. nas redes. Sabe o que eu queria Entendeu? fazer? Eu já falei pro Michel, acho que eu vou tirar carregador. Vou me arrepender, mas assim, vou tampar o carregador do lado da cama e vou deixar o carregador assim no corredor. É a melhor Porque aí eu coisa. tenho que botar pra carregar e ir pra cama. Eu já me vejo sentada no corredor, Mexendo no celular ali. tirando um soninho do corredor. Mas o fato é que seria o ideal, porque, É. cara, é impressionante. A gente faz assim, nossa, cansado, né? Vamos dormir, então vamos dormir. Daí a gente sobe, não sei o que, na hora que você bota o negócio pra carregar, ligou ali é automático, né? Você não desliga dele, você liga ele na tomada e já vai junto. Uhum. Você já deita com o celular na cara. Aí vai, aí faz, a gente fala que é aquele looping, né? É. Que aí você passa na rede social, você dá Passa uma no olhadinha na e-mail, internet, você passa passa no no- e-mail, você passa É. nas conversas. Fala, meu Deus, que coisa mais Então, idiota. e isso é muito ruim. Estimulando o sistema nervoso de novo, né? Porque tá aí Aí você vai dormir com a estimulando. cabeça assim, Não, né? e aí Exato. fica com aquela coisa da ativação do sistema simpático. E aí você fica em Adorei que é o sistema alerta. simpático. É. É o sistema simpático. E é um perigo você ativar ele no momento errado. Aham. Porque você fica em alerta, né? Então, ao invés de você dormir, você tá em alerta, né? Sim. Então, já começa aí, o sono já começa a não ser bom. Então o ideal seria o quê? 1 hora antes? 2 horas. Eu Impossível, recomendo 2 horas. 2 horas antes, não pegar televisão, telas, nada. Aí vira de- aquela coisa, né? Então tá, então eu vou ver tudo que eu quero até às 11 e vou dormir a 1. Pronto, 2 horas antes. É. Então, aí isso são estratégias que assim, cada um vai ter que colocar diante das suas condições, né? É uma tentativa, é Então- aquilo que a gente está propondo aqui, porque o que, gente? Quando quer, Quer. pode. Pode. A real é essa. Então, assim, basta a gente querer, nada é impossível. Nada. Nada é inviável. São possibilidades e é mudança de hábito. É você querer mudar o seu hábito em prol de você, da sua saúde, do seu bem-estar, né? Exatamente. Pensando numa coisa que você colocou muito na minha cabeça, a doutora Carla me colocou muito isso, de longevidade. A gente tem muito mania de achar que as coisas são imediatas. Né? Tipo, então hoje eu vou dormir 8 horas e eu vou estar amanhã plena, maravilhosa pra vida toda. Não. Aí começa a dormir depois só de 4 em 4. É. Então não é, é uma coisa que é um planejamento, né? Que você, Sim. obviamente, não vai ser todo dia que você vai conseguir dormir 8 horas. Mas você tentar se policiar, tentar se organizar para que você tenha mais noites onde você consiga dormir as tais 8 horas, Exato. né? Porque também tem coisas assim, que tem processos crônicos e agudos. Então, às vezes, você fala, eu tô fazendo um programa e agora é uma semana intensivão. Uhum, Então, o corpo tem mecanismos de defesa para aguentar esse intensivão. uhum. Ele usa recursos compensatórios. Se vira. Ele se vira. Vai dar um E jeito tudo de dá deixar. certo e você consegue. Mas Sim. isso é durante uma semana. Depois tudo volta ao normal e você reestabelece a sua rotina. O grande problema é que as pessoas estão no intensivão sempre. Sim, Então, isso virou normal. isso. E aí o corpo, ele reage. Aham. Então, ele entra com os mecanismos de defesa até entrar num estado de esgotamento. Aí ele chega e fala assim, galera, não tá dando mais. Aham. Entendeu? Eu já esgotei. Cansei real, né? Né? Foi uma semana, 2, 1 mês, 3, 6 meses, 1 ano nisso. Então, Sim. eu não consigo mais manter esse ritmo. E aí começam as disfunções orgânicas, Sim, que para cada pessoa vai somatizar em algum lugar. sim. Então, pode ser na saúde mental, numa crise de ansiedade, num transtorno, numa síndrome de pânico, Obesidade. na obesidade, nos transtornos Ou até metabólicos. mesmo uma doença real, né? Ou doença autoimune. Então, às vezes, você está ligando um gatilho. Uhum. Porque as doenças, eu acredito, Thaís, muito nessa teoria de que nós ligamos os gatilhos das nossas doenças. Sim, E do mesmo jeito que a gente liga, a gente pode desligar. sim. Entendeu? Através do quê? Do nosso estilo de vida. Então, ajustar o sono através de medidas comportamentais está totalmente ao nosso alcance. E é possível. E é possível. Super possível. Então, tem coisas agravos que nós todos enfrentamos no dia a dia que não dá para mudar. Agora, o que dá para mudar, a gente tem obrigação de mudar, para querer estar bem, para querer ver nossos filhos crescerem, Sim, para dar bons exemplos a eles. sim. Então, isso é muito importante. E eu acho muito legal que você sempre pontua essa questão da gente observar isso como o quê? Gatilhos. Essa coisa do gatilhos pegou muito pra mim quando você introduziu isso na minha vida, que a doutora Carla realmente é uma pessoa que modificou a minha vida. A vida da minha família como um todo, não só eu e Michel e as crianças, mas meus pais, minha irmã, minha família como um todo, né? Você sempre foi muito, assim, mentora pra gente, instruindo a gente, indicando isso que você agora generosamente está fazendo aqui para tantas pessoas, você sempre faz na vida das pessoas que estão perto de você.
Você sempre se dedica a querer o melhor do outro, né? E seja assim, dando dicas de amiga, de parceira, né? Não só como médica, como uma figura médica, mas também como uma pessoa que é generosa e quer passar essas informações. E você sempre falou isso pra mim dos gatilhos, né? Que a gente tem que entender assim, todo mundo tem tudo. Exato. Tá tudo ali. Cabe você ligar ou não esses gatilhos. Exatamente. Né? Dependendo do seu comportamento, do seu estilo de vida, das escolhas que você faz, do que você busca, seja no que você busca comer, seja no que você busca pensar, na forma como você busca agir, né? O seu posicionamento no mundo, né? Exatamente. E isso vai ligando ou desligando gatilhos. E o dia que a gente entender isso, como você fez comigo, de me fazer entender isso, tudo muda. Tudo muda. Porque você para pensar se várias coisas valem a pena. Sim. Né? Você para e fala, cara, isso vale a pena? Porque isso pode ligar um gatilho que eu acho que é melhor não. Então vamos ver de outra forma, vamos agir de outra forma, vamos se policiar, vamos pensar de outra maneira. Exato. E isso também no nosso sono. Nessa questão que a gente estava falando agora, dos horários, né? De quando desligar os aparelhos eletrônicos, em que momento você largar, deixar aquilo de lado para você pensar assim, não, legal, agora eu gostaria de estar fazendo isso, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu acho que não vai ser interessante pro meu sono, não ser interessante pro meu sono, não vai ser interessante para várias outras coisas que podem ligar gatilhos. Exatamente. Então é todo um processo, todo que é um o que você processo. fala pra... Como é que é aquela palavra que você usa? Anamnese. Anamnese. Tem toda uma anamnese por trás disso. Tá vendo? Você vai receber um diploma no final do projeto. Porque tem toda essa história por trás, né? Agora, assim, e com relação, mais uma vez, ao celular, ao aparelho, né? Quando a gente acorda, a gente já falou, umas 2 horinhas, 1 hora, 2 horas antes de dormir, Isso. seria legal dar uma desligada na cabeça. E quando a gente acorda, eu já ouvi dizer, assim, que é super importante a gente não fazer o que a gente faz sempre, né? Que acordou, já pega o celular. Né? Vai ver mensagem, vai ver e-mail, faz o tour de novo. Como se muita coisa tivesse acontecido na madrugada, né? Mas, enfim, o fato é, meia horinha, 1 horinha, primeiro se alimentar para depois ativar. Como é que é isso? Eu acho que primeiro a gente vai falar muito sobre isso, né? O processo, a gente conversou muito sobre o que falar, né? E as pessoas têm hábitos tão assim de acordar e pegar o celular e tem coisas tão mais benéficas para fazer e que ninguém faz, como um simples fato de se espreguiçar. Ou meditar, ou espreguiçar. Espreguiçar é legal. Não, é Espreguiçar é incrível. Maravilhoso, né? Uma preguicinha é bom, né? Não, A gente tava conversando com sobre técnicas corretas, né? Você não sabe o benefício que faz. Fale mais sobre isso. Fala aí, A gente mais estava sobre conversando sobre isso e hoje a gente nota que quase ninguém mais se espreguiça. A pessoa já acorda, mexe no celular ou já está atrasada e já começa o dia. E quando você começa a se espreguiçar, espreguiçamento mesmo, movimento natural do corpo, né? Abraçar os joelhos, alongar um pouco as costas, você já começa a aumentar o cortisol, que é um tipo de hormônio que vai te deixar desperto, para você ir para a vigília mesmo, né? Para você ficar acordado e começar a desempenhar bem suas funções. Te deixa mais bem disposto deixa pro mais dia. Mais disposto, é incrível. Espreguiçar, deixa mais Simples fato disposto. de você olha que só se maravilhoso. espreguiçar. Tipo, 3 minutos. Gente, Exato. tão de Não é graça. nada. Tão maravilhoso dar aquela Não. espreguiçadinha boa. Eu sempre recomendo, acorda, em vez de pegar o celular, respira uns 5 minutos, ou medita, ou visualiza alguma coisa, planeja o seu dia, se espreguiça um pouquinho, arruma a cama, que é uma outra tarefa muito simples de fazer que quase ninguém faz. Então, isso eu li uma vez também, que é Muito você legal. começar o dia comprometido com uma tarefa, é legal, assim, a gente lá em casa a gente faz isso, quando a gente acorda, quando os dois levantam junto, a gente arruma junto, Sim. né? Ou Exato. quem levanta depois arruma. E a gente faz essa coisa de arrumar a cama, que dizem que tem essa coisa do comprometimento, né? Se você, a Sim. primeira coisa que você fez, você levantou, foi lá, arrumou sua cama, não sei o quê, já te dá uma outra disponibilidade pro dia, você já se sente mais bem disposto, e tem essa coisa da disciplina, do comprometimento, diz que é legal, né? É incrível. Então, bom. E com comprovação. Então, Agora, a água, uma dúvida que eu tenho. Água antes de dormir. É legal tomar uma água antes de dormir para você dar aquela hidratada? Ou não é legal tomar água antes de dormir? E ao acordar também, aquele copinho em jejum, né? Uma aguinha em jejum. É legal ou é bobeira isso? Tô roubando um pouquinho do nosso assunto sono para falar sobre isso. Acho que o ponto principal é a quantidade de água que você vai tomar. Se você não tomar muita água e isso não te fizer acordar para ir ao banheiro, por exemplo, Exato. tudo bem. Se você tomar muita água e você começar a ter vontade de ir ao banheiro por conta disso, né? Você tomou muita água, e aí você vai prejudicar seu sono. Porque a ideia do sono é você não despertar, né? Você reduzir os despertares da madrugada. Gente, é sério Então- que tem gente que não faz xixi de madrugada?
durante algumas que horas. não faz? Sim. Sim, o normal é não fazer. Normal é não fazer. Como assim, gente? Quem que não acorda pra fazer um xixi de madrugada? O ideal é que deveria. ninguém acorde. Deveria ser. O certo é não acordar pra fazer um xixi de madrugada? Então, assim, isso depende muito também do grau de ansiedade. Porque a bexiga é um órgão que é super inervado e tem ação do sistema simpático, parasimpático, tudo isso. Então, tem pessoas que têm um quadro, chamado bexiga hiperativa. É uma bexiga hiperfuncionante. Tá sempre querendo produzir. Ela tá sempre contraindo. Tá sempre acontecendo. E aí, o que acontece? Ela tá sempre contraindo, dá toda hora vontade de fazer xixi. Então, essa pessoa, na nossa anamnese, o que a gente vai fazer? Olha, você não pode tomar líquidos depois das 6 horas da tarde. Então, hidrate-se bastante até as 6 horas. Depois, não faça mais isso, porque você vai ter os seus despertares por conta da bexiga hiperativa. Sim. E aí, um dos tratamentos para tratar a bexiga hiperreativa é o quê? Tratar a ansiedade. Porque se ela para de ficar tendo essas crises, a bexiga já melhora e para de ficar tendo essas contrações involuntárias. Entendi. Então, isso depende muito do perfil de cada paciente, né? Porque, por exemplo, eu antes de dormir sempre vou lá e tomo uma aguinha. Não, sempre. Por um pouco. Então, mas se isso não te faz despertar, faz. então a gente tem que mudar. Isso faz eu despertar, porque assim, eu gosto, eu tomo, sabe, chá. Eu pego um chá e depois da janta eu vou tomando uma garrafa de chazinho. Então, como não acordar de madrugada pra fazer xixi, né? Isso vai conseguir. Como não então, fazer? quando a gente recomenda o chá na higiene do sono como um otimizador do sono, eu sempre falo, olha, tenta fazer um chá um pouco mais concentrado, com menos volume. Sim, é só um pouquinho. Porque a gente quer o benefício não da água, né? Porque o chá você não tá tomando aquele chá da noite pra te hidratar. Eu tô diluindo muito o chá. Você se hidratou ao longo do dia. Sim. Então, aquele chá, ele tem uma outra função, que é te fazer dormir, te fazer ter um sono, relaxar, né? A mente descansar. Então, tem que fazer um chá com pouco volume e mais concentrado. Põe mais plantinhas lá da camomila, do que tiver de infusão. E aí, é isso, eu ia perguntar, é camomila mesmo, né? Não tem muito. Acho que o mais famoso, prático, que dá pra... Erva doce. Erva doce também ajuda. Todo mundo tem acesso, é fácil de encontrar. É uma coisa Dá até pra plantar, quem tiver um jardinzinho, planta em casa. Exatamente. E ao acordar, um copinho de água. Aí sim, aí eu já sou super a favor. Entendeu? De tomar um copinho de água. De acordar e já tomar uma água. Ou até mesmo água com limão. Água com limão também. Água com limão. Então, eu tinha essa dúvida. Água com limão não é muito ácido? Você tomar uma água com limão em jejum? Não, né, Carla? Não, na verdade, na hora que isso tem vários tabus em relação a isso, mas na hora que o limão, ele entra em reação com o nosso suco gástrico, ele não deixa o meio ambiente ácido. Então as pessoas acham que, eu não posso usar limão porque eu tenho gastrite. E não é bem assim, a gastrite tem outro fundo na maioria das vezes. Então, a água com limão, o limão tem vitamina C, tem antioxidante, tem inúmeros benefícios, né? Eu acho que as pessoas não podem... O que eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado é que as pessoas acham assim, então eu vou tomar água com limão e minha vida vai mudar da água pro vinho. Não é um milagre. Agora, diante de um contexto, uma rotina, onde você tem, todas essas práticas de bem-estar, uma água com limão, com gengibre, com essas coisas, ajudam. Sim. Me fala isso, assim, atividade física antes de dormir. Porque, por exemplo, eu gosto muito de fazer em jejum. Eu adoro quando eu acordo e vou fazer meu exercício físico, me dá uma disposição, assim, pro meu dia. Não sei se é tão interessante fazer isso sempre, né? De você fazer atividade física em jejum. Teve até uma época, tava uma modinha no Instagram que era a hashtag AEJ. Aeróbico em jejum. Aeróbico em jejum. Vai, nossa, gente, muito da modinha. Mas, enfim, é uma coisa que eu curto fazer, eu gosto. Não é possível sempre, mas quando eu faço, eu acho gostoso. Agora, já aconteceu também de eu fazer uma vez exercício à noite, achando que, assim, eu tinha chegado numa gravação, fui fazer exercício, 8 e pouco da noite. Achando assim, nossa, eu vou malhar, vou tomar um banho, vou deitar exausta. Não. Gente, eu deitei assim, pancadão. Sabe, eu tava muito acelerada, foi horrível pra mim. Eu falei, nossa, eu nunca mais vou fazer isso. Eu achei que eu ia ficar exausta, ia dormir aquele sono gostoso, pesado. Efeito rebote, foi o contrário. Com certeza. Não é interessante fazer isso, né, Thaís? O ideal, quando você treina, você vai aumentar a adrenalina, noradrenalina, neurotransmissores, para te deixar com vontade de treinar, com força.
Então, uma vez que você treinou à noite, você despertou todos esses hormônios, incluindo o cortisol também. Aí você precisa do processo inverso para dormir. Então, se você fizer isso, até você recuperar, né, baixar esses hormônios de novo, por mais que você faça uma boa técnica de respiração, tome um chá, use uma aromaterapia, alguma coisa para te acalmar, você ainda vai estar sendo influenciado por esses hormônios, entendeu? Então não é legal mesmo. A recomendação... Porque pode ser que alguém tenha esse pensamento, assim, foi muito ignorante da minha parte, mas eu realmente pensei isso. Eu falei, nossa, eu vou cansar e vou dormir pesado. E hoje em dia tem muitas academias, né? 24 horas, tem muitas pessoas que treinam por conta de um estilo de vida diferente. Mas, pensando na nossa biologia, na fisiologia, na nossa fisiologia também, é muito melhor fazer igual você fazia antes. Acordava e treinar em jejum é legal, é uma coisa bacana. Efeitos, né? Então, isso, na verdade, tem que individualizar. Né? Tem não pessoas... pode ser uma regra, né? Não. Isso a gente tem que falar. Tem pessoas que acordam dispostas, treinam em jejum e ficam bem. Tem pessoas que precisam ter algum tipo de alimento para que consiga fazer um treino mais otimizado. Sim. Isso vai variar de pessoas para pessoas e também do objetivo de cada um. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que está fazendo tratamento de hipertrofia muscular. Essa pessoa não é conveniente ela treinar em jejum, às vezes. Depende do estágio, da periodização que ela vai estar, para ver se vale ou não fazer isso. Então, isso, no modo geral, esquece pessoas de treinamento, de alta performance. Pessoas comuns como nós. Se acorda, está disposta, treina em jejum e vai bem no treino... Tudo certo, tá liberado. Tá liberado, não tem problema nenhum. Não tem essa coisa, eu vou perder muita massa magra. Não, porque o corpo tem reserva. Mas também não é assim, achar que treinar em jejum para poder ficar mais magro, que vai ser melhor para emagrecer, treinar em jejum, também não. É uma coisa muito particular. Muda. Se você tem vários jejum, estudos. tá legal, Muda. Não, tem vários estudos nesse assunto. É super polêmico. Pega alguns que mostram que sim, tem outros que mostram que não. No geral, é atividade física, entendeu? É um exercício físico. Não quer dizer que você treinar em jejum, você vai emagrecer mais rápido. Não quer dizer isso. E uma outra coisa também que você falou agora da aromaterapia, e como é que é de cor? Cromoterapia. É real, é comprovado, é legal mesmo, isso ajuda. Tem bastante comprovação científica. A aromaterapia ela pode te induzir tanto quando você quer fazer uma atividade. Você pode usar um tipo de óleo essencial, alguma coisa no seu difusor para te deixar mais desperta. Como você pode, às vezes, colocar um outro óleo essencial para induzir uma qualidade de sono profunda. Os óleos essenciais eu adoro, gente. Eu sou muito fã de óleos essenciais. E é legal mesmo. É uma coisa que não é mais uma balela, né? Que a gente fala, tem coisas que todo mundo acha que é frescura, né? Tipo, o olhinho, passou o olhinho. Mas não é, são coisas comprovadas hoje em dia, cientificamente, de que tem efeito, são eficazes, né? São eficazes, e aí o que a gente sempre recomenda é pegar um óleo de boa qualidade, com um tipo de extração purificado, né? Isso é muito importante. É aquilo que eu falo, tem condições, ótimo, pode ajudar, não é fundamental. Sim. Mas todo o contexto antes do que a gente falou é muito mais importante disso. Isso é como se fosse mais... É um plus. É um plus. Né? Para quem tem condições, Para quem tem condições é um a mais gostosinho, legal, mas é comprovado. Inclusive a coisa da cor, não só os aromas, mas a cor também, essa coisa da luz, né? Tem tratamento que você faz com a cor também. Exatamente. Então, a luzinha azulzinha, né, ela ajuda nessa questão do sono. Uma coisa que é interessante, até falando para as mães mesmo, quando as crianças sempre me perguntaram muito sobre o sono das crianças, e graças a Deus eles sempre tiveram um sono muito bom. E a gente, lá em casa, eu e Michel, a gente sempre teve a mesma linha de raciocínio e agimos assim com as crianças, e eu, pelo menos por experiência, não estou falando, né, não sou médica, mas assim, experiência de mãe foi muito legal pra gente, que no quarto nunca teve distração, né, assim, então algumas dicas aí para higiene do sono dos pequenininhos, vocês me corrijam. Tem bastante coisa. Vocês me corrijam se eu estiver falando bobeira, mas é que para mim funcionou, com as crianças deu super certo. Então assim, eles nunca tiveram distração no quarto. O quarto sempre foi lugar de dormir. Nunca foi assim, até mesmo uma coisa de ler uma historinha, nunca foi na cama. A gente lia antes. Sim. A gente lia na sala, a gente fazia oração na sala, porque quando a gente chegava no quarto, vamos dormir. Vai para sua cama, boa noite, beijo, não sei o que, vamos descansar. Então, assim, nunca tiveram distração, nunca teve brinquedo no quarto, nunca teve livro no quarto. Uma coisa que a gente nunca acreditou é o mobile. Não, isso eu ia falar disso. Nunca colocamos mobile no quarto, porque eu falava pro Michel, não, além de ser super perigoso, né, eu tenho pavor daquilo cair,
Mas assim, eu sempre falava pro Michel, Michel, você pensa só, na época de fazer a decoração do quartinho da Melinda, mas você imagina, se eu vou deitar e me coloca um negócio na minha cabeça, eu vou ficar olhando para aquilo. Aquilo não vai me relaxar, me acalmar. Eu vou ficar olhando, falar, nossa, que maneiro, aquele negócio rodando, aquele negócio piscando, aquela luz. Né? Aquilo pra mim é uma enorme distração, sabe? Então, assim, não, eu nunca botei nas crianças. Vai estimulando o sistema nervoso o tempo todo, né? Eu, quando tive meu primeiro filho, nossa, Sim. aquela decoração de quarto que tinha tudo que você pode imaginar. Era luz, era duas babás eletrônicas, com luz, com coisa que girava, cadeirinha que tremia. Nossa, aquela babá eletrônica que fica com aquela coisinha vermelha em volta. Vermelha assim, em nossa, volta, e tinha duas, porque eu falei, não, se uma falhar, a outra funciona, bem louca, né? Bem loucona. Aí eu falei, gente... Primeiro filho. Bom, e aí, meu filho tinha um sono muito agitado. E tinha uns bichinhos que você puxava o rabinho e ficava cantando musiquinha. Na hora de dormir, eu ligava tudo. Ligava esse, ligava o de cima, ligava as babás. Acalmar, olha que loucura. Eu falei, gente, Acalmar ótimo. Porque eu falava, se isso vende na loja de produtos infantis, eu falei, isso deve ser muito legal. Sim. Bom, e aí ele tinha um sono agitado. E até um dia eu encontrei uma tia do meu marido, que era terapeuta ocupacional, especializada em educação infantil. Uhum. Ela entrou no quarto dele e falou assim, Coitado pelo amor dessa criança. de Deus, tira tudo. Eu falei, como tira tudo? Tá super moderno, tem tudo que tem de mais moderno. Pisca, canta. E aí, a dica que eu quero dar é que às vezes o que é mais moderno... é mais, né? Exato. Entendeu? O que é mais moderno nem sempre é o melhor para a saúde. Sim. Então, eu tirei todo aquele excesso de informação, tanto de luz, de bicho, de barulho, de coisa que treme e tal. E ele começou, desde então, a ter um sono a dormir melhor, coitado da criança. E a gente estava exausto. Exato. E aí, mas eu não imaginava isso. Claro, e mesmo eu, assim, claro. Você fala, poxa, mas como médica da área da saúde, eu não fazia ideia. Não, mas gente, né? mãe é outra coisa. Mãe E aí eu fazia tudo errado, entendeu? Sim. Eu tinha aquelas cadeirinhas que giravam, que fazia a criança ficar balançando. Loucona, a criança. E aí ela falava assim, isso aqui é um perigo, porque dá uma falsa impressão de que a criança está tranquila. Relaxando, né? Então, você vê, né, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e filtrar muita coisa do que tem disponível hoje. Exato. E ela falou, Carla, quanto mais limpo tiver o quarto, melhor. Então, tira esse excesso de bicho, de pelúcia, de decoração. Porque eles ficam com o olhinho ali, né? Exato. Eu lembro que, assim, eu fui uma vez no quarto de uma criança que tinha aquelas luzes de estrela que fica passando. Sim, sim. Eu falava, gente, eu ia ficar bem louca com aquela estrela passando assim. Eu ia ficar, caraca, que barato é esse? Essa estrela tá rodando. Porque é muito louco. Se a gente parar pra pensar, o que afeta a gente também, obviamente, vai afetar o sono deles. Exatamente. Então, assim, essas dicas aí pra higiene do sono dos pequenos... É muito importante, porque muito necessário. o nosso sono depende do sono dos nossos filhos. Exato. Entendeu? Então, assim, gente, além de tudo, é mais barato o quarto das crianças. Quanto menos abajurzinho, luzinha... Aquela luzinha de tomada. A luzinha de tomada. Quanto menos coisa, melhor. Deixa a criança com o berço da criança. E acabou. E tá tudo certo. E tá ótimo. E a gente fazia isso. E outra coisa também que eu acho, mais uma vez, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas que a gente também fazia com eles era assim, dia é dia, noite é noite. Então assim, quando eles iam tirar os soninhos, né, ao longo do dia, a gente não levava eles pro quarto, botava no escuro, tudo fechado, não. A gente deixava eles tirarem o soninho ali, com a luz do dia, para eles saberem que era a luz do dia, era um soninho. Não era a era um hora descansinho. do sono, era um descansinho. E aí, o contrário também. Dormir de verdade, a gente levava lá pra cima, apagava as luzes, a luzinha era do corredor. A gente nunca deixou luz acesa no quarto. Então, eu acho que são pequenas dicas, truquezinhos, que pode ajudar, inclusive, na higiene do sono das crianças. Porque eles dormindo bem, a gente também dorme bem. Exatamente. Né? Então, essa coisa da luz, toda mãe tem essa mania de deixar o abajurzinho ligado. E olha, é uma coisa que a gente faz. Porque eles bebezinhos não ficam nessa sensação de, eu preciso de uma luzinha. Isso é um sentimento muito nosso. Exato. Né? E aí, desde bebê, a gente colocou os nossos para dormir com a luz apagada e deixava acesa uma luz lá no corredor. Eles super se adaptaram a isso. Então, acho que tem a ver um pouco muito com a nossa rotina, né? Exato. E estabelecer a rotina da família é muito importante para que todos durmam bem. Então não adianta assim, então a criança vai seguir um propósito e a gente faz de outro jeito. Então tem muito casal que chega lá e fala, não, a gente faz tudo pra eles, aí coloca eles pra dormir 8 horas, aí a gente vai jantar, aí a gente vai ver um filme. Eu falei, não, a criança tem que estar inserida
no programa familiar da rotina semanal. Então, estabelecer a rotina já faz parte da higiene do sono, né? Então, jantar cedo, todos juntos, de preferência, uma alimentação mais equilibrada e leve, com digestão mais fácil. Aí, atividades que são muito legais antes de dormir. Música, leitura, né? Algum jogo de autoconhecimento, essas coisas legais, né? que estimulam o raciocínio, mas que são coisas práticas que envolvem todos os membros da família. Mas tudo bem essa coisa de estimular desse jeito? Assim, Sim. por exemplo, antes de dormir? Pode. Você jogar um jogo, por exemplo, não é uma coisa que deixa acelerado? São esses jogos mais de autoconhecimento, Sim. sabe? Tem aquelas cartinhas. Vamos tentar sim. adivinhar quem fez, sabe? De história, Sim. essas coisas. Que é como se fosse uma leitura em forma de adivinha, De sonhos, brincadeira. Então isso é muito gostoso, porque é cultural, acrescenta informação para a criança e relaxa também. Sim. E envolve, né, toda essa parte familiar do convívio. E depois disso, né, o banho sempre assim, num mesmo horário, com uma temperatura do banho da água adequada para relaxar. Estabelecer né? uma rotina para a criança é É sempre muito importante, importante. né? A gente sempre levou isso muito à risca, assim. É claro que, salvo as exceções, né? Todo mundo tem imprevistos, todo mundo tem uma viagem, tem um negócio que acontece, uma casa da avó, né? Que muda um pouco esses hábitos. Mas, mais uma vez, é aquilo que a gente sempre fala, é não deixar isso ser uma rotina. A rotina tem que ser uma rotina saudável. Exatamente. Né? É interessante que você faça isso. Agora, a coisa do banho. É bom dar aquele banho relaxante antes de dormir na criança? Sim. Ou o banho desperta? É claro que se você der um banho Não. quentinho, é gostosinho. Mas eu digo, a água em si, o banho mesmo, ele dá uma revigorada de despertar? Sim. Ou ele dá uma coisinha de um gostosinho pra dormir? Depende muito da temperatura. Da temperatura né? da Só da água. temperatura, independente de ser banho. Porque eu sempre tive a impressão que o banho despertava, mesmo sendo um banho quentinho, não relaxava. O banho era coisa, nossa, tomei banho, tô pronto, entendeu? Sim, Não sim. tomei banho, vou dormir. Depende do propósito, do momento que você está do dia. Mas se você estabelecer uma rotina, onde o banho faz parte desse processo de relaxamento, de autocuidado, você pode até colocar alguns aromas no banho, né? Fazer uma automassagem no banho, isso é muito gostoso com óleo mesmo. Sim. Óleo simples, óleo Não, de eu tô falando amêndoa, pra né? criança mesmo. Pra criança Pra também, criança. pode fazer nela, Que né? pra mim funciona, relaxa. Isso. Pra mim, se eu E tomo um pra banhozinho todos. de dormir, gostoso. Para todos relaxam. Então você pega a criança, pega um óleo natural Qualquer mesmo, olhinho mesmo, faz né? uma massagenzinha nas costas com água quentinha. Já dá Tudo aquele isso gostoso. já relaxa, porque a água, né, a ducha em si, ou a banheira, faz um processo de relaxamento, né, Rafa? Ele é especialista também nessas coisas do banho, da ducha. Uhum. Então, na hora que toca a musculatura com a temperatura da água relaxa. Sim. E isso faz com que todo o corpo fique relaxado. Dá um sono reparador. Dá- Ajuda do sono reparador Faz parte também. da higiene, né, do sono. Sim, e uma coisa que eu queria saber, Rafa, assim, a gente falou desses primeiros momentos do sono ali, né, das 11 da noite às 3 da manhã, que é um grande, é onde o nosso corpo se alimenta pra caramba do Sim. nosso soninho gostoso. Agora, e ao acordar? Qual que é aquele momento que o corpo começa a despertar para se preparar para o dia? Normalmente são 2 horas antes também. 2 horas antes de você acordar, a hora que o seu corpo já começa a aumentar a quantidade de cortisol, e já começa a te preparar para você realmente ficar desperta, acordada para desempenhar Bem qualquer disposta função. e tal. Bem E disposta. de forma inteligente mesmo. Você sabe que você vai acordar às 10 da manhã naquele dia, naturalmente umas 6, 8 horas, às 6, às 8 o corpo já fica. Então você vai acordar às 8, às 6 o corpo já começa a se preparar. De forma inteligente mesmo. assim. Normalmente são sempre 2 horas antes de você acordar, ali, do horário que você está habituado a dormir. Você dorme meia-noite, vai acordar às 8, então por volta das 6 da manhã, seu corpo já vai começar a te despertar. Você vai reparar que é até difícil você querer ficar na cama. Sim. Você já começa, roda para um lado, roda para o outro, porque é o hormônio mesmo produzindo ali, levando na tua corrente sanguínea, e não tem como você ficar deitado. E ele já vai te Já preparando vai para te- você ter um dia É legal. o estado de vigília que a gente fala, né? Que é ficar desperto, acordado, pronto para fazer qualquer coisa. E agora me diz mais algumas técnicas, assim, por exemplo, para quem ronca, para quem tem alguma insônia, para ajudar mesmo, porque a gente está falando da higiene do sono, agora tem gente que tem problemas reais com isso, né, de insônia e tudo mais. Exato. E o ronco é um problema, na verdade ele pode ser até uma causa de síndrome de apneia. O que é isso? A pessoa, no meio da noite, ela para por alguns períodos de respirar. Chama síndrome da apneia do sono. Ah, ela para? Ela para. Ah, é quando dá aquela... Exato. Ah, sim. E aí, isso deve ser muito bem investigado, porque é uma das principais causas hoje no Brasil de
dormir mal. Aham. Então isso tem que ser investigado, a pessoa tem que procurar ajuda. Então quem tiver isso, não adianta só as nossas dicas. Sim. Isso É mais profundo, é digno né? de uma investigação. Sim, mas é bom que a gente faz esse alerta para as pessoas Exato, aqui. porque, Então, porque se isso não estiver melhorando com essas técnicas, é porque e a é uma questão coisa mais profunda. de não normalizar isso. De achar, todo mundo ronca um pouquinho. Aham. Não, porque isso atrapalha a qualidade do sono. Sim. E muitas vezes falta oxigênio no cérebro. Tem vários níveis de apneia. Tem pessoas que têm apneias de 1 minuto, às vezes. Nossa. E aí é 1 minuto que não está oxigenando, né, as células do corpo. Aham. Então isso vai repercutir a longo prazo na parte metabólica, cardiovascular, aumenta o risco de mortalidade. Aham. Então isso é uma É coisa bem sério, isso né? é uma coisa séria que deve ser sim investigada. E muitas vezes é só uma questão de sobrepeso. A pessoa tá sobrepeso, tá com obesidade e ela tende a roncar mais, né? Porque na hora que ela deita, ela tem um aumento da pressão aqui intratorácica e toda essa parte né, das vísceras intraabdominais sobem um pouquinho e a do palato tem uma alteração anatômica que favorece isso. Mas também tem uma coisa de estresse também, ansiedade, Ansiedade, tudo isso tudo também isso pode também. afetar, né? Por isso que tem que ser investigado. E se é uma coisa mais simples, tem algumas técnicas, inclusive, né, Rafa? Tem algumas técnicas que a gente pode usar para quem respira muito com a boca aberta. Independente dela ter alguma patologia, ser obrigado a usar um BiPAP, às vezes para dormir, que é o que acontece com muitas pessoas, mas é você conseguir apenas fechar o lábio da pessoa quando ela for dormir. Com crianças também, as crianças podem usar. Hoje em dia você compra pela internet uns adesivos, chama mouth tape, você coloca no seu lábio aqui. Gente, pelo amor de Deus, é um adesivo específico para isso, né? Exato, um adesivo específico que você fecha aqui sem machucar o lábio. E isso vai te obrigar a manter uma respiração nasal a maior parte da noite, a noite toda, né? Melhor dizendo. E o que acontece? Todo mundo pensa, eu vou colocar isso, eu não vou conseguir respirar. Só que não é isso que acontece. Quando você fecha a sua boca, a gente tem óxido nítrico nos seios da face, que é um gás, que funciona como um dilatador das vias aéreas. Então, quando você fecha a boca, você vai aumentar o transporte desse gás por todo o teu corpo. Então, a sua respiração nasal ela vai fluir, você vai ter um sono de muito mais qualidade. E o nosso corpo é inteligente, né? Não é uma coisa, nossa, eu vou tampar minha boca para parar de respirar. Não, ele naturalmente vai se ajeitar para funcionar aqui na parte nasal. É automático. Né? E aí você não roncando, né? Não dormindo de boca aberta, porque o que acontece? Quem dorme também de boca aberta, também tem o ressecamento e acorda com vontade de beber água. Então também vai ter o despertar da madrugada que não é importante, que não é interessante, né? Exato. Então uma vez que você consegue fechar o lábio da pessoa com isso e obrigá-la a respirar pelo nariz, ela vai com certeza reduzir esses despertares da madrugada e vai ter um sono muito mais reparador. Uma coisa que eu tenho uma dúvida, assim, por exemplo, dormir pro lado direito, pro lado esquerdo, de barriga para cima. Tem alguma coisa, alguma posição? É claro, cada um tem sua preferência, né? Cada um tem a posição que gosta de dormir. Mas falando numa questão clínica mesmo, tem alguma posição que seria a mais indicada para ajudar no sono? Da minha parte, até onde eu sei, o importante é você conseguir relaxar a tua coluna, né? Porque a gente sabe que a dor também faz a gente acordar, né? Você tem um ponto de dor, você está com alguma dor te incomodando, você vai acordar. Então, quando você deita de lado, com os joelhos flexionados, de preferência com uma almofada aqui entre os joelhos, você vai descansar a sua coluna, que é extremamente importante, precisa descansar a coluna. Uma vez que você descansa ela, você também não vai sentir dor e também não vai acordar. Então, de lado seria melhor, independente do lado direito, do lado esquerdo, dormir de lado é melhor. Retificar, né, Rafa? A coluna, nivelar com esse travesseiro no meio. Eu faço muito isso com grávida. Grávida tem uma alteração, né, anatômica. Então, a gente acaba, ao longo da gestação, conforme vai crescendo o abdômen, a gente vai mudando as posições para facilitar o sono dela, né? Sim, e melhor pro lado esquerdo, né? Para Para grávidas ou para todo mundo? Não, na verdade tem uma teoria de que a vascularização melhora quando deita do lado esquerdo por conta da compressão uterina. Então, acima de 30 semanas, o útero está muito pesado, o bebê pesa muito o líquido amniótico e faz uma pressão muito, muito forte em cima dos vasos, né, pélvicos. E isso não é muito bom porque pode fazer um hipofluxo placentário. Então, deitar de lado, parece que quando você deita de lado esquerdo, essa vascularização é melhor. Mas, na verdade, qualquer lado você já tira um pouco essa compressão dos vasos. E barriga pra cima não é legal, né? Dormir de barriga pra cima não é... É muito agressivo pra tua coluna, você vai ficar em leve hiperextensão, você não vai descansar a sua coluna e você vai acabar acordando por causa de dor mesmo, você vai sentir dor. Claro que tem gente que está tão cansado que não vai perceber, mas inconsciente você está sentindo um ponto, então você não vai ter um sono tão profundo.
Tá, então dormir de ladinho ainda é melhor. Agora, me fala uma coisa, vamos fazer em mim a técnica da respiração? Vamos. Bora, vamos lá. Vamos? Essa- E a gente pode fazer sozinho, então. Você guia e eu vou fazer. vou te guiar, Isso. você vai Todo fazer. mundo pode fazer. E todo mundo pode fazer, e isso é uma prática incrível para quem sofre de insônia, né, muita ansiedade. Antes de dormir, criar esse hábito com as crianças, inclusive, eu faço com os meninos. Sim. E responde muito bem. Um dos meus filhos, no meio do processo, já está dormindo. Ai, que delícia. Eu já escuto a respiração profunda dele e já começa a relaxar. Então, isso é muito legal, criar esse hábito antes de dormir. Sim. As crianças, quando estão muito agitadas, a gente faz também a respiração. Eles E conseguem funciona acalmar. Nossa, demais. funciona demais. Funciona demais. Fala, Vamos lá. como é? Então, Pra presta gente técnica. ensinar pra galera. Para essa técnica, eu vou te ensinar a forma correta de respirar basicamente e vou potencializar o uso do diafragma e respiração nasal a maior parte do tempo, pelo menos para você puxar o ar. E aí, só para lembrar, para as pessoas saberem também, que quando a gente respira pelo diafragma, a gente já acalma o nosso corpo. Quando a gente respira com o tórax, a gente fica... faz aquela respiração torácica alta e curta, a gente diz que a gente ativa a adrenalina. A gente Então é importante a gente ter essa consciência de não respirar aqui, Exato. respirar aqui. Com certeza. Né? No Antes abdômen. de dormir, No abdômen principalmente. No aqui. seu abdômen é essa região que você vai tentar respirar. Isso naturalmente vai acalmar seu corpo. Você vai perceber que 5, 10 respirações já surte efeito. Você já vai começar a relaxar. Vamos fazer agora? Tô fazendo. Vamos lá. Eu já tô aqui super me acalmando. Vamos lá, Ó, quero a ver, primeira hein? coisa é sempre você estar numa posição confortável. Tô ótimo. É isso. Tô Tem que estar bem plena aqui. confortável, que para a respiração fluir, você tem que estar relaxado. Gui arrasou na minha cadeira maravilhosa. Tô super confortável. Então eu vou pedir o primeiro exercício aqui, vou pedir para você colocar as suas mãos no seu abdômen. E eu posso estar recostada. Pode estar recostado. Se você estivesse deitada também, melhor ainda. Se a gente for Se eu falando antes de dormir, não me dormir. acorde. Por favor. Então, vou pedir para você soltar o ar a primeira vez pela boca. Pode esvaziar totalmente seus pulmões. E aí, pelo nariz, você vai puxar o ar e vai tentar empurrar a sua barriga um pouquinho contra a sua mão. Então, quando você puxar o ar, ó, você expande o abdômen. E quando você solta, você deixa as paredes do abdômen retornarem para a posição natural. Então, inspira pelo nariz, expande o abdômen, solta o ar naturalmente, sem fazer força, pode soltar pela boca, não tem problema, e deixa esvaziar até retornar até o finalzinho. Inspira de novo, vai tentando aumentar o tamanho da tua inspiração, mas se baseando nesse local, sem deixar o ar subir lá para o tórax. Relaxa aqui a cervical, essa respiração agora você subiu um pouquinho, não deixa acontecer isso. Direciona tudo para baixo. Então vai puxando, isso, solta. Mantém esse tamanho da tua respiração, porque até aí você não está levando o ar lá para cima. É isso que vai te acalmar. Então inspira de novo. Deixa o ar sair agora até o final, prolonga um pouquinho. Aproveitando essa técnica, eu vou entrar na segunda, que você vai tentar exalar no dobro do tempo que você inspirou. Então mentalmente você vai contar, encheu em 1, 2, 3, 4, você vai tentar soltar o ar mais devagar, em 8, 6 a 8. Então vai tentando fazer isso. Inspira pelo nariz, direcionando o ar lá para baixo. Solta. E vai prolongando a tua exalação. A exalação tem um poder de acalmar. Ela ativa o nervo vago, baixa a frequência cardíaca, baixa o ritmo respiratório. Então sempre tenta prolongar a saída. Isso mais uma vez. Depois você solta tudo. Pode fazer mais uma. Sempre visualizando que você está enchendo o seu abdômen. É claro que o ar está nos pulmões, mas você está visualizando que está lá embaixo, para facilitar o aprendizado. Isso, essa foi boa agora. Aos poucos vai relaxando, a respiração vai ficando mais completa, mais fluida. Um pouco mais. Tenta agora soltar o mais lento que você puder. Como se estivesse puxando o pneu do carro. Bem devagar, aproveitando cada segundo da tua exalação. Mais uma vez. Isso, sempre empurrando o abdômen, empurra a sua mão. Uma forma bem fácil de aprender. E aí solta, solta tudo. Se quiser fazer mais uma, pode fazer antes que você durma. Pode até pôr música, né, Rafa? É, pode pôr a música, é bom. Solta. Igual a Carla falou, se você quiser colocar uma música de meditação, uma música relaxante, vai te ajudar a se conectar com a tua respiração mais Você rápido. sabe
que quando eu tô ansiosa para dormir, assim, eu faço isso. E aí, quando eu comecei a tentar meditar, para tentar tirar um pouco da ansiedade, né, na época da pandemia, quando eu comecei a fazer, eu fazia isso. E aí eu contava, né, eu contava até 3 e até 6. Até 3 para encher, até 6. E daí eu ia tentando, então até 4 e 7, eu ia sempre aumentando, assim. Aí depois eu conseguia, assim, então eu vou sempre fazer, respirar em 4, vou tentar esvaziar em 8, assim. Isso, até a coisa da contagem, não só a técnica da respiração, mas também essa coisa do você contar a sua respiração. Sim. Já te acalma. Isso já ia me acalmando naturalmente. A contagem é a âncora, né? É a nossa âncora. É por isso que você também entra em estado meditativo. Além de você estar prestando atenção na tua respiração, né? Quando a gente direciona a nossa atenção para alguma coisa, a gente entra em estado meditativo. Você está prestando atenção na sua respiração, mas você também está atento o tempo todo à tua contagem. Sim. Então vai te ajudar. Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês, assim, a gente tá fazendo isso aqui, parece que a gente tá fazendo isso aqui. Eu faço isso em casa. Eles me ensinaram a fazer isso em casa. Antes de eu conhecer o Rafa, a doutora Carla falava, tem o Rafa, que faz assim, assim, assim. E daí ela passou pra mim. E eu faço isso. Eu faço isso pra mim, quando eu tô ansiosa, quando eu tô, assim, preocupada, estressada ou realmente ansiosa com alguma coisa que está por vir, ou no meu dia a dia, alguma coisa que está me incomodando. Eu faço isso, às vezes é coisa de 2 minutos, se eu vou, eu vou ao banheiro, então eu vou fazer um xixi rapidinho, aí eu paro e faço a minha respiração, eu vou tomar uma aguinha, eu faço a minha respiração, às vezes 3 ciclos, 4 ciclos dessa respiração e muda o meu dia. Muda mesmo. De verdade. A gente fala muda o meu dia, já me tirou de crises, assim, de estar entrando num ciclo que eu tô caramba, nossa, tô ficando nervosa, tô ficando ansiosa, não sei o quê. Não, pera, eu preciso respirar. Respirei 3, 4 vezes eu fiz esse processo e ajudou. Então a gente tá falando, não é pra ficar bonito não, tá? São coisas que realmente funcionam. Eu faço comigo e funcionam, eu faço com os meus filhos, a doutora Carla faz com os filhos dela e funcionam. Às vezes já aconteceu, assim, do Teodoro falar pra mim, mãe, eu não tô conseguindo dormir. Então a menina fala, mãe, eu não tô conseguindo dormir. Daí a gente fala, então respira. Exato. Vamos respirar. E eles fazem, porque depois de um tempo, eles passam a saber fazer. Então, assim, eu falo, filha, respira, faz aquela respiraçãozinha gostosa, não sei o quê, e sai do quarto. E daí eles fazem a respiraçãozinha deles e funciona, e quando vai ver... Aí no dia seguinte, às vezes ela fala pra mim, eu falo pra ela assim, filha, faz assim, faz 10, conta 10 respirações. Aí no dia seguinte ela fala pra mim, mãe, eu contei até 3 e depois eu não lembro mais. Já dormiu. Já dormiu antes, entendeu? Então, assim, é muito real. São coisas tão simples, parecem bobas e não funcionam, mas são simples e muito eficazes, né? Muito eficazes. Eu tenho o meu filho menor, sempre que eu tô levando ele pra escola, ele fica um pouco ansioso. Sabe, tem algumas crianças que antes de chegar, às vezes vai ter uma provinha, eles começaram com essa idade das provas, tal, ele fica um pouquinho ansioso. Aí eu falo, faz a respiração do tio Rafa. Então eu tô no carro com ele, e mamãe, dor de barriga, tô com dor de barriga. Aí eu falei, não, de novo, né, dor de barriga. Isso aqui não é dor de barriga de banheiro, né? É nervosinho. É psicossomático, então eu já sei que é isso. Eu falei, eu falo, vamos fazer a respiração do tio Rafa. Ele põe a mão na barriga e começa. Quando eu chego na escola, ele já esqueceu. Já é outra criança, barriga. né? Eu, tchau, mamãe, tô indo. Então, é muito incrível. Isso ajuda muito, até quando a gente vai se preparar para uma palestra, né? Exato. Pra uma prova, pra alguma coisa no seu trabalho que você tem, que você tá preocupado. Faz essa técnica da respiração, né? Exatamente. E não tem custo. É feito em qualquer lugar, só depende da gente. Pode fazer no carro, pode fazer no banheiro, pode fazer deitada, pode fazer no chuveiro, pode fazer em qualquer lugar. Não leva muito tempo, você faz 3, 4 ciclos dessa respiração. Exatamente. Não leva muito tempo, não é uma coisa que vai pegar o seu, né? Vai pegar o seu dia, Exato. né? Exato, são poucos minutos. Antes de apresentação, ou em algum momento que você esteja muito nervoso, alguma coisa assim, existe uma técnica que tem comprovação científica que chama suspiro fisiológico. Que basta você puxar o ar em 2 tempos forte e deixar o ar sair pela boca. Você vai fazer assim. Alguns ciclos dessa também já vai reduzir o nível de estresse. Como chama? Vai Suspiro. expandir os seus alvéolos pulmonares e depois você vai tirar todo Incrível. esse CO2. O que acontece? Quando a gente está num momento como esse, um pouco mais agitado, né, tenso com alguma coisa, a quantidade de gás carbônico sobe no nosso corrente sanguínea. Então, quando você faz essa técnica, você consegue expandir, ganhar força, né, uma força elástica, para tirar esse CO2. Então, quando você equilibra de novo,
você já se acalma. Sim. Então serve assim, qualquer momento, antes Como de uma chama, apresentação, Rafa? de um suspiro fisiológico. Olha. Suspiro fisiológico, É muito o nome que legal. atualmente eles têm dado. Existe há muitos anos essa técnica, mas hoje em dia o pessoal da neurociência vem com comprovações, né? Não, e são estudos Explicando. comprovados. Isso que eu quero deixar muito claro, que ninguém está falando aqui coisas aleatórias, a gente está falando Com embasamento científico. Exatamente. Para a gente encerrar, eu queria que você explicasse melhor para a gente essa coisa das fases do sono. Como que funciona exatamente essa questão das fases do sono? Então, É, a gente... Você falou sobre isso no seu livro também, eu né? falei. Queria mostrar o livro da doutora Carla aqui, ó, Gestação Saudável. Rafa, pega você que tá mais pertinho. Olha aqui, presta pra mim, olha que coisa mais linda. Eu amo esse livro, eu faço parte desse livro, inclusive. Tem um monte de receitas incríveis aqui e muita informação legal. Muita informação bacana que tá aqui no livro. A gente já falou bastante sobre ele em lives e tudo mais. Quem tiver aí a possibilidade de adquirir o livro, fica aqui uma excelente dica. Mas fala sobre essa parte das fases do sono, Então, que você inclusive fala no livro. Sim, o sono, na verdade, é um processo, né? E ele tem 4 fases principais. A primeira fase é aquela fase da indução do sono, que é a transição entre a vigília e o adormecer. Uhum. Então é aquele sono mais leve, que qualquer barulhinho você acorda de novo, Sim, entendeu? Então é o sono inicial. tá. Depois, É a primeira. É a primeira. Depois a gente entra numa fase 2 do sono, onde você já tem uma ativação hormonal diferente, onde você já tem uma soltura muscular diferente e que você já começa a ter uns reflexos mais lentos, né? Então você começa a ter um relaxamento cerebral. Disso vai para a fase 3, que é a continuação dessa fase do processo de aprofundamento do relaxamento. É onde você começa a ter já desligamento das sinapses, você começa a ter o sono não é mais tão leve, então qualquer barulhinho pode não te acordar mais. Já tá mais profundo, aquele sono mais pesado. Exato. E que nessa transição você vai para o sono REM. O sono REM é a última fase do sono. E é uma fase onde você tem os sonhos. É quando você realmente está no sono profundo e reparador. Então, quando você não atinge o sono REM, que é a última fase do sono, geralmente você não tem um sono reparador. E isso influencia muito no tempo de sono, né? Porque se você tem um tempo de sono curto, de 4 horinhas, 5 horinhas, você não vai atingir esse quarto estágio. Exatamente. Né? E sempre que eu quero saber, por exemplo, numa consulta, se a paciente dorme bem, se ela tem uma qualidade de sono bom, a gente pergunta tudo isso, né? Quais são os hábitos dela antes de dormir, como que ela se alimenta, né? Qual que é a rotina da família, pra gente poder caracterizar isso. Sim. E uma dica que eu dou, que eu sempre pergunto, é se ela acorda espontaneamente ou se ela precisa de despertador. Então, se é aquela pessoa que precisa sempre de um despertador, e aí ela põe aquele efeito soneca, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, significa que ela não tem um sono reparador. Ela não tá conseguindo descansar. A pessoa Exato. que precisa sempre de um despertador e que não acorda naturalmente Geralmente, naquele horário, é porque ela tá precisando de um sono reparador. exato, porque quando a pessoa dorme bem, ela foi dormir no horário certo, ela teve as 4 fases, ela conseguiu relaxar, naturalmente ela começa a acordar espontaneamente. Ai, que delícia, é o sono perfeito, É né? o sono perfeito. Tem uma parte do sono muito interessante que a temperatura do corpo ela baixa. É. Você tem uma fase do sono, se não me engano, são acho que na 4ª hora do teu sono, entre 4 e 6 horas, é a hora que seu corpo ele esfria totalmente. É onde acontece todas essas reações metabólicas. Exatamente. A parte hormonal. Existe isso, da A última- temperatura do Sim. corpo. Então, se você está despertando antes, você também não está atingindo essa temperatura que é extremamente importante para o teu corpo, para você conseguir produzir os hormônios necessários. Olha que legal isso. E por isso que é importante a temperatura ambiente também. Porque ao longo das 4 fases, a temperatura do corpo vai mudar. Sim. Então você tem que estar com um pijama adequado, com Sim. o clima do quarto adequado. Nossa, eu às vezes eu erro a mão, aí na hora de dormir tô com frio. Boto um pijama bem quente. Aí de repente. Nossa, dá um determinado horário, eu saio tirando tudo. Vou tirando, com calor danado, é isso. Então. Aí o sono já não é legal, porque já quebrou, já acordou com calor. Exatamente. Já não foi bacana. Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer, pra gente encerrar. Essa coisa da soneca, eu ouvi dizer esses dias mesmo, que faz muito mal, né? Faz muito mal pro sono essa dependência da soneca, né? De você ir lá e adiando, vai adiando o despertador, aí fica naquele sono
diz que isso não é legal ruim, pro porque sono, você está né? em Até alerta. onde eu sei que é da parte hormonal também, né? Que Exato. quando você acorda, você libera um tipo de hormônio para ficar desperto. E quando você fica usando soneca, você fica induzindo o sono de novo. Então você vai passar a maior parte do seu dia depois sonolento. Porque você está confundindo o teu corpo. Exato. Você está tentando enganar Você ele. está tentando enganar. Você, em vez de Entendi. você Então isso aproveitar- afeta hormonalmente mesmo, é real isso. Você precisa de hormônios para te induzir uma qualidade de sono profundo. E você precisa de hormônios para você conseguir ficar acordada. Então, se você fica apertando soneca toda hora, você vai confundir teu organismo. Então, ele não vai entender. Você está Ele acordado vai, eu ou está durmo, dormindo. acordo, eu durmo ou acordo. E isso a longo prazo, né, tem um efeito muito Aí, bom. principalmente para o seu dia, né? Com certeza você não vai ter um dia produtivo. Fica aquele dia mais Um dia, cansado, que não exato, rende, bocejando. a cognição fica ruim, você fica com aquela memória mais fraca, sabe? Aham. Você nem Então, lembra isso que você tem a comeu ver, no então. almoço, sabe? Aquelas Entendi. coisas que ficam muito superficiais. Gente, vocês arrasaram. Muito obrigado. obrigada, Rafa, por Eu que compartilhar todo o seu conhecimento com a gente, porque são coisas tão simples e que é tão nosso, né? Tá tão na gente, não depende de ninguém, não depende de nenhum fator externo, depende só de você, né? É a história de você querer, depende só de você querer. Então, assim, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. Doutora Carla, mais uma vez, maravilhosa, que consegue transitar por todos os temas, por todos os assuntos e sempre agregando, sempre trazendo cada vez mais conhecimento pra gente, dicas incríveis, maravilhosas. Muito obrigada por isso. Gente, então olha, vamos cuidar da higiene do sono, vamos fazer essa higiene do sono, vamos cuidar melhor do nosso sono. Vocês viram quantas técnicas incríveis são possíveis fazer e realmente sem gastar nada, nem tempo praticamente, porque é tão rápido, Muito rápido. né? E é tão simples e depende só de você. Então, não esqueçam, quando quer, pode.